Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz, em sua luz. Espero que todos estejam ouvindo bem, vendo bem também. Vamos só aguardar aí o retorno, né? Ver se está tudo ok. Mas eu acredito que sim, né? Já estamos com 20 horas, né? Vamos começar, pessoal. Vamos fazer a prece, né? Vamos elevar o pensamento. A gente convida todos para nos acompanharem. E mentalmente, podemos então relaxar o nosso corpo, tranquilizar o nosso íntimo, respirarmos fundo, vamos soltando, descontraindo o nosso corpo, todo o nosso organismo, e vamos mentalizando uma região bem bonita, uma região bem florida, verdejante, iluminada, perfumada pelo perfume das flores. Daquelas flores que você mais gosta, aquele ambiente do jeito que você mais gosta, que traduz em mais paz para você, sentindo o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio. Respire profundamente, absorvendo através do ar os elementos de vida, os elementos que harmonizam o corpo e a mente, os fluidos vitais da natureza, os elementos terapêuticos, curativos da obra divina e mentalizemos a cada respiração que nós estamos absorvendo essa energia divina que nos perpassa todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos, todos os sistemas, sistema nervoso, endócrino, iluminando, regenerando, transformando, aliviando, acalmando, renovando. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais uma noite. Obrigado por estarmos juntos com os amigos materiais, com os amigos espirituais, mas todos vinculados à nossa alma, sintonizados com o nosso sentimento e com o nosso pensamento. Abençoa todos os irmãos próximos e distantes, todos os grupos de estudo, todos os lares, todas as casas espíritas que estão conectados a nós. Abençoa, Senhor, todos os irmãos necessitados do plano espiritual, que também são trazidos para receberem a tua luz. E abençoa todos os trabalhadores do bem que estão amparando o nosso esforço. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Nós estamos no sexta-feira, né? Estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né? Quem quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo pelo WhatsApp 83 99808 9555, tá? A gente sempre fala porque muitos de vocês sabem, né? Mas muita gente ouve, né? Através dos áudios depois. Então, podem nos procurar, né? Às vezes por alguma necessidade. Então, 83 99808 9555, tá? Nós participamos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós temos as nossas reuniões públicas de estudo e passe aos sábados, às 16 horas, né? Na rua Doutor João Pequeno, 181 Catolé, em Campina Grande, na Paraíba, tá? Então, aqueles que morarem nas imediações, quiserem participar, serão bem-vindos. Então vamos lá, né? Nós estamos no capítulo 48, que vamos começar hoje, o culto familiar, tá? É o penúltimo capítulo, se eu não me engano, né? Salvo engano aí. Mas é o capítulo, talvez não seja, talvez seja o antepenúltimo, não estou bem lembrando agora. Mas a dona Laura, ela vai reencarnar.
Só que nos preparativos da reencarnação dela, consta a vinda ali do marido dela que está reencarnado, o Ricardo, né? Para conversar com a família antes da reencarnação dela. A família que está em nosso lar, né? O marido dela já está reencarnado, está com pouca idade no planeta, né? E vai estar com eles no culto familiar. E a dona Laura convidou o André Luiz para participar, né? Então, no dia seguinte que eles fizeram aquela festividade lá com os vários trabalhadores, que a gente conversou, né, no capítulo passado, e agora no dia seguinte eles vão fazer o culto familiar, né? Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante, né? Principalmente participantes, né, de reuniões mediúnicas, né? Frequentadores que já estão habituados com esse intercâmbio, né, da matéria com o espírito, né? Então, André Luiz até faz essa colocação, né? Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante, né? Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples, então um pouco mais de 30 pessoas, né? Era uma reunião íntima, né? Um número relativamente pequeno, né, de pessoas, diante da festividade do dia anterior, né? Do encontro do dia anterior. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos, né? Então, enfileiraram cadeiras, eram 30 pessoas, né? Eles enfileiraram cadeiras de modo confortável ali para que todos participassem. Uma reunião mediúnica na Terra, lógico que varia muito, né? Mas nós temos aí grupos, às vezes, de 10 pessoas, ou 16, ou 20 pessoas, não muito grande, né? Geralmente não chega a 30 pessoas, tá? É que ali é diferente, é uma circunstância diferente, vai ter uma proteção diferente, que a gente vai ver também, né? E é daqui para lá, né? Não é de lá para cá, né? Então são características diferentes, tá? Mas geralmente as nossas reuniões não chegam a 30 pessoas, né? Não é bom que você tenha grupos muito grandes para reunião mediúnica, né? 30 pessoas já seria um grupo de um tamanho assim já exorbitante, né? Ok, então estava toda a família, né? Ali preparada para a reunião. O ministro Clarencio, muito ligado a Dona Laura, ele assumiria a condição ali de dirigente da reunião ali, né? À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Então vamos lá, né? Antepenúltimo, né, Lúcia? Obrigado. Olha que interessante. Então, a distância ali das cadeiras, das poltronas, né, dos demais participantes, havia um grande globo, um grande globo cristalino, de 2 metros de altura aproximadamente, né? Na parte inferior, uma série de longos, uma série longa de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes, né? Então saía daquele globo, saía alguns fios, né? Que se ligavam aos alto-falantes, né? Que saíam do globo ali, né? Para que se ouvisse o que fosse falado ali dentro do globo. Tá? Interessante, né? Que aparelho será esse, né? Numerosas indagações me bailavam no cérebro.
Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos, né? Cada qual foi se assentando, mas conversações fraternas, né? E elevadas, né? Porque ali o ambiente é outro, né? A condição vibratória deles é outra, né? Então você não vê ali a leviandade, a reclamação, aquela coisa mais triste, né? Antes das nossas reuniões mediúnicas, a gente também deve cuidar do tipo de conversa que a gente tem. Deve ser falado o mínimo possível, evitar agitação, evitar o anedotário, evitar atitude digna, contrita, né? Então eles estavam ali de modo fraterno, em conversação, mas certamente conversação elevada, né? Ok, pessoal. Vamos lá? Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Né? O André Luiz já ficou curioso, começou a perguntar, né? Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação, do Ministério da Comunicação. Né? Quer dizer, estava tudo pronto. É como se fosse fazer uma transmissão via satélite, né? Na verdade é mais do que isso, né? Mas eles estavam tudo preparado já, aguardando a ordem do Ministério da Comunicação, né? Que eles estavam ali conjugados, integrados virtualmente ali, né? Nós não sabemos exatamente como, né? Mas eles estavam integrados ali, conectados com o Ministério da Comunicação, né? Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Olha só, o Ricardo, ele está na fase de infância, né? O marido da Dona Laura está reencarnado na fase de infância. E por isso, diz aqui o Nicolas, né? Não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes. Por quê? Porque lembra que a gente falou que o período da infância, né, é um período que a pessoa ainda, o espírito ainda não se enraizou plenamente na matéria, né? Está num processo de enraizamento. É lógico que não tem os elos mais fortes ainda com a matéria, porque será um desabrochar para as questões do mundo de fora, né? Da vida material, da sexualidade, do dinheiro, do estudo, da profissão, do casamento, né? Esse processo todo ele vai nos vinculando, ele vai nos enraizando e nós vamos cada vez mais deixando esquecendo da nossa realidade espiritual e nos conectando à vida material, que é necessário. É necessário. Nós não precisávamos desconectar tanto da realidade espiritual, como a nossa educação acaba nos induzindo, né? Mas é necessário esse enraizamento na vida espiritual, na vida material. Até para que a gente se ajuste bem à vida material. Vocês entendem, pessoal? Para que a gente desabroche no corpo, a gente possa se ajustar a todos os elementos do nosso organismo, da nossa vida, né? Das interações sociais, de tudo que faz parte, né? Da nossa existência. Namoro, estudo, trabalho, tudo que faz parte, né? Mas o Ricardo, ele era novinho, vamos ver a que idade que ele estava aqui, né? Mas com o tempo a gente vai cada vez mais vivendo a realidade material, a gente vai enxergando a realidade do mundo em que nós estamos e nós vamos tendo que nos adaptar a esse mundo cada vez mais. Nós vamos sendo chamados para os sentidos físicos, vamos sendo chamados para a vivência, para a convivência e para tudo, né? Certo? Ok?
Ok, né, pessoal? O Ailton colocou, vamos ficando mais adensados, né? As coisas da vida física, vamos nos ligando, né? É até necessário, né? É até necessário, é natural. Esse ajustamento à vida física é muito delicado. Esse ajustamento à vida material, ajustamento ao corpo, à família, à escola, à sociedade, tudo isso é muito delicado. Exige muito de nós, exigiu muito de nós, entendeu? Muitos conflitos surgiram na relação com o corpo, com tudo, né? Tudo que a gente vai descobrindo, a realidade que a gente vai apreendendo, tudo isso é muito delicado, né? É muito importante, extremamente importante, tá? Certo, pessoal? Hoje nós não conseguimos transmitir pelo YouTube, viu? Tivemos um probleminha, tá? Um probleminha aí de conexão com o YouTube não foi possível, tá? Então, infelizmente, não deu nem para avisar vocês porque foi de última hora. Ok, certo? Então vamos lá, né? Então, o irmão Ricardo, né, está na fase infantil da infância terrestre, não lhe será difícil desprender-se, né? Porque a criança ela já está mais para lá do que para cá, né? Depois que começa a ficar mais para cá do que para lá. Mas na infância, geralmente nós estamos ainda mais para lá do que para cá. Por isso que estamos ainda mais frágeis, né? Nós estamos ainda vivendo, né, no nosso mundo interior, na nossa fantasia, né? Então, via de regra, sim, né? Mas o mundo de fora vai nos chamar ao longo dos anos, né? As preocupações, as responsabilidades e tudo mais, né? Ok? Então, não será difícil desprender do Ricardo. Você vê como é que se torna difícil, né? Se torna mais difícil, né? À medida que nós vamos nos prendendo mais à vida material, como vai sendo mais difícil chamar ao nosso lar, chamar da vida espiritual, né? Como vai se tornando mais difícil, né? Mas virá ele até aqui, indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Aqui, em termos gerais, né, vamos pensar, né, muitos ainda se agrilhoam ao corpo, né, às proximidades do corpo, da casa, né? É como se fosse um bichinho que tem medo de se afastar do corpo. O corpo é como uma toquinha, como uma proteção que grande parte da população fica com medo de abandonar o corpo, mesmo durante as horas do sono, tá? Ficam ali meio agarrados ao corpo ali, não estão acostumados com a vivência do espírito, né? Não estão muito afeiçoados com esse processo de desprender, né? Agora, nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da Terra, né? Ao corpo físico. Por quê? Porque já são espíritos um pouco mais treinados, um pouco mais amadurecidos, mais desprendidos, mais espiritualizados de um modo geral, tá? Faz sentido, pessoal? Para vocês? Ok? Tranquilo, né? É tudo coisa já conhecida de vocês aí, certo? Então o André Luiz ficou meio, né? Ficou meio assim, pô, ele vai vir até aqui, né? Não teve aquele caso lá do André Luiz assustar lá no meio do jardim, lá perto do Ministério da Regeneração, que ele viu aqueles vultos andando no meio das árvores, né? E que ele ficou tudo arrepiado, né? Parece que ele tinha visto fantasma, né? Ele correu para contar para Narcisa que tinha visto um fantasma, né? É engraçado, né? Falar que viu fantasma no plano espiritual, né? E a Narcisa deu risada, né? Falei, não, André, não precisa se assustar, não. São seres que vêm da Terra até aqui. E se vêm aqui, até aqui é porque são seres muito espiritualizados, né? Quer dizer, então, eles têm uma condição diferenciada.
E aí a Narcisa falou, né? A Narcisa foi com ele ver lá que tinha um filamento, né? Que saía do corpo deles, que caracterizava a pessoa que está desligada do corpo, mas ligada pelo fio prata, né? O fio prateado, né? Aquele fio ectoplásmico, né? Que liga o espírito ao corpo, né? Então é interessante, né? Só para a gente lembrar, né? Que aqui o caso do Ricardo é um caso desses. Talvez não idêntico, mas ele vai chegar até fantasma da Terra, né, Nara Luz? É, então, fantasma da Terra, né? São os encarnados aparecendo que nem fantasma lá no plano espiritual. Interessante, né? É, o Ailton colocou, né? Quem nos dera essas idas conscientes, né? Pois é, né? É para poucos. Tipo o Chico Xavier, assim, né? Inconsciente já é difícil, né? Você já tem que ter um preparo. Agora, consciente, né? Não é para qualquer um, não. Tá? Então vamos lá. Como os pombos correio, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Né? Então, do mesmo jeito que pombos correios que vivem em trânsito, né? Levando mensagem, trazendo mensagem. É uma boa comparação essa aqui, né? Então tem espíritos na Terra que também vivem entre dois mundos. O Chico Xavier foi um exemplo maravilhoso, né? A respeito disso, um médium, vamos pensar, né? Mais próximos aí de nós historicamente, né? Há pouco tempo estava trabalhando aí. Então, né, o Divaldo, né? São pessoas que vivem trazendo e levando, né, essas mensagens aí, né, trazendo para a matéria, né, as mensagens do... E muitas outras, né, que a gente nem sabe, muitos outros anonimamente vivem entre esses dois mundos, espalhados aí planeta fora, né, mundo afora, mas vivem essa realidade, né, de ligação entre um plano e outro, né, plano material e plano espiritual, certo? Médium é justamente isso, né? Médium é aquele que tem maior capacidade de justamente servir de intermediário, né? Por isso que as pessoas que têm mais facilidade nessa intermediação entre um plano e outro, geralmente são pessoas dotadas de mediunidade, né? Elas conseguem traduzir mais facilmente na matéria aquilo que elas vivem espiritualmente, tá? Ok? Então vamos lá. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Né? O Nicolas, né? Esse trabalhador que está conversando com o André Luiz, né? Ali é aquele globo ali, ó. Aquele globo cristalino que está ali na frente. É ali que o Ricardo vai aparecer. Né? Aí o André Luiz, né? Por que o globo cristalino? Não poderia manifestar-se sem ele? Aqui na Terra, geralmente, as materializações, elas não, nós não usamos, não precisou, ou nós não tínhamos essa tecnologia, né? De ter esse globo, né? Esse globo cristalino, né? Então, nós nunca usamos isso aqui na Terra, né? Mas talvez até precisasse, porque havia muitos inconvenientes nas materializações, né? As pessoas tentavam tocar no espírito materializado, nas experiências que se fez, né? O César Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, né? William Crookes ele estava sozinho, né? Com Kate King, mas o Alexander Aksakov não, era uma assembleia que estava ali vendo a materialização. As pessoas às vezes queriam tocar, queriam cumprimentar o espírito, né? Então era difícil, né? Precisava de um globo desse aí, né? Um globo cristalino ali para proteger, né? Então, por que o globo cristalino? Perguntei. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças
suscetíveis de perturbar. Olha que interessante. Então, o Nicolas está dizendo, ó, nós emitimos isso lá no plano espiritual, imagina aqui na Terra, né? A gente, né? E eles lá, mesmo eles, poderiam emitir forças emocionais, a emotividade deles, porque é a família do Ricardo, os amigos, né? Então poderia emitir emoções cuja força era suscetível de perturbar o Ricardo. Vê que coisa, né? Como é que as emoções. Ah, mas não são emoções boas, mas aí que a gente tem que amadurecer, que nem sempre o que a gente chama de emoções boas, nem sempre elas são exatamente boas ou produzem um resultado realmente positivo, né? Isso a gente vai discernindo com o tempo, com os estudos, a gente vai aprendendo, tá? A gente vai aprendendo a discernir. Você vê que lá eles têm que proteger das emoções que eles poderiam ter lá. E são seres equilibrados, são seres amorosos, conscientes, mas poderiam emitir vibrações que não seria boa, não seriam boas para o Ricardo reencarnado. Entendeu? Interessante, né? Bem interessante isso aqui. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la, né? Você vê que coisa, né? Às vezes a gente, sem querer, a gente pode perturbar. A gente pode emitir pensamentos, emoções que podem perturbar, né? Olha que interessante, né? Mesmo no plano espiritual. Então, aquela câmara cristalina, ela isolaria o Ricardo, né? Das energias mentais que não poderiam atravessar, as energias dos participantes da reunião ali, na casa da Dona Laura. Não poderiam atravessar aquele globo. É um material isolante, né? E aí a gente vê também é, a delicadeza que é a condição do espírito reencarnado, né? Tem esse aspecto também para a gente considerar, né? Aqui fica claro também a delicadeza, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, como que é delicado o ajustamento nosso ao nosso corpo nessa nova encarnação, o ajustamento à nossa vida, o ajustamento ao sistema nervoso nosso. Olha como é delicado, né? Não é fácil reencarnar, é um longo período de ajustamento, um longo período de adaptação, de enraizamento ao novo corpo. E certas emoções vivenciadas mesmo no plano espiritual superior poderiam perturbar. Aí a gente vê a delicadeza, o cuidado, o respeito, né, dos bons espíritos para com a nossa encarnação, né? Vocês vejam só que interessante, né? A Sueli colocou, né, excessos emocionais podem causar desequilíbrios, né? Então, né? Certo? Então é lógico que nós não vamos viver numa redoma aqui na Terra, nós vamos conviver uns com os outros, aprendendo através das trocas energéticas, através das trocas de pensamento uns com os outros, trocas de emoções, de energias que se expressam, mas elas se expressam o tempo todo. Nos ambientes onde a gente vai, com os grupos que a gente participa, né? Dentro de casa, essas trocas energéticas, emocionais, o tempo todo elas estão correndo. Nós não estamos isentos disso aqui. Isso aqui é até um alerta para a gente. Como que nós, como que nós permutamos? Nós estamos aqui permutando isso. Nós estamos aqui trocando forças mentais, emocionais, palavras, pensamentos, conceitos, emoções, né? Nós estamos aqui num entrejogo muito complexo de forças psíquicas, emocionais. Isso está ocorrendo aqui agora. Só que a gente vai
não como uma flor de estufa, né? Nós vamos aprendendo a, a, a conviver em meio a essas forças, até porque nós já estamos em maioria aqui, já pessoas maduras, né? Nós estamos aqui, já passamos por um período mais delicado, nós já passamos por um período de adaptação ao corpo, entendeu? Né? E nós atravessamos suficientemente bem esse período, trazendo marcas, trazendo dificuldades, conflitos, mas atravessamos suficientemente bem para estarmos aqui hoje conversando num clima saudável, equilibrado, entendeu? Certo, pessoal? A Lene Arte, né? Emoções involuntárias aqui no nosso plano ou não? Em qualquer parte, né? Em qualquer parte somos suscetíveis de reagir emocionalmente. Entendeu? Somos suscetíveis de reagir emocionalmente, tá? Então, nós não temos um governo das emoções tão aprimorado. Quando a gente vê, nós já sentimos determinado, já reagimos emocionalmente a determinadas coisas, emitindo então energias que poderiam perturbar. E às vezes perturbam, né, na nossa convivência e tal, né? Certo? Mas é um exercício, né, que todos estamos para aprendermos a administrar certas forças, né, que a gente usa no dia a dia, na nossa convivência e tal, né? Forças positivas e também forças negativas, né? Nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, né? Metabolizar tudo isso na nossa convivência e nos mantermos suficientemente saudáveis, equilibrados, né? Tá? Ok. Então vamos lá. Falávamos aqui do globo cristalino, né? Nesse instante foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento, poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião, né? Quer dizer, ligaram lá para a casa do Lísio, ó, tá tudo pronto. Tá tudo pronto aqui no Ministério da Comunicação, pode começar aí, né? Porque o Ricardo já vai, já está preparado para aparecer aí, né? Então eles iriam começar a reunião, tá? Vamos ver, né? Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Por quê, né? Tem alguma coisa mística aí com a meia-noite, às 12, badalada notúrnica, né? Aí o Nicolas, o André Luiz já olhou pro relógio e falou, vixe, né? O que que vai acontecer aqui, né? E o Nicolas já explicou em voz baixa, né? Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na Terra, né? Então não tinha nada a ver com as 12 badaladas notúrnicas, né? Eu tô brincando aqui, né? Mas tinha a ver porque tinha a ver com o momento que era de paz suficientemente, porque as pessoas já estavam recolhidas, já, né? Já havia suficientemente silêncio, né? Tranquilidade no ambiente terreno onde o Ricardo é criança, né? Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Tá? Então é só isso, né? É porque a casa estava melhor preparada ali para, para que o Ricardo, né, se desligasse do corpo, né? Ok. Certo, pessoal, tá ficando claro para vocês? Tá fazendo sentido aí? Tranquilo? Deixa eu tomar uma aguinha, peraí, pessoal. Aproveitar a pausa natural aqui para hidratar. Certo? Ok, vamos lá então, né? Não lhe foi possível continuar. O Nicolas, né, que estava explicando pro
o André Luiz, né? Não foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. É muito importante isso, né? E naquele momento, em qualquer reunião, que a gente leve em conta a energia, o pensamento, a importância da união, né? A importância da homogeneidade de pensamentos. Não ficar heterogêneo, em que cada um está pensando para um lado, está querendo uma coisa, cada um está pensando em algo. Não, a união dos pensamentos. Para que os pensamentos estejam em uníssono, né? Então, isso facilita, isso harmoniza o ambiente, porque nós estamos pensando, é como se estivéssemos falando, estamos emitindo forças, estamos plasmando ideias. Então, quando cada um está plasmando ideias diferentes, você não tem aquela harmonia, né? Então, numa prece que a gente faz, é importante que nós estejamos em uníssono. O que que os espíritos recomendam? Vamos fazer um parêntese aqui, né? Vamos abrir um parêntese aqui. O que que os espíritos recomendam? Quando alguém vai orar, você está numa assembleia, você está aqui no estudo, por exemplo. Alguém vai orar, nós vamos orar, aqui no caso eu que estou com a palavra, né? Mas se fosse uma casa espírita, qualquer pessoa que vai assumir a oração lá, em voz alta, o que que todo mundo precisa fazer? Se concentrar em cada frase que está sendo dita. Os espíritos recomendam que nós repitamos mentalmente cada frase, conforme ela vai sendo dita pela pessoa que está orando. Não repitamos em voz alta. Dentro do espiritismo, a gente não tem esse hábito, né, de um estar orando e todo mundo ir repetindo ao mesmo tempo a oração. Não. Até porque às vezes a pessoa, vamos fazer um Pai Nosso, por exemplo, as pessoas têm mania de, você começa um Pai Nosso, todo mundo vai junto no Pai Nosso, né? No espiritismo não. Até porque às vezes a pessoa vai fazer um Pai Nosso diferente. Ela vai fazer um Pai Nosso desenvolvido, um Pai Nosso alterando algumas partes, né? Detalhando mais. Tem Pai Nossos muito bonitos, assim. Aí se todo mundo começa a falar junto a mesma coisa, aí não dá certo, aí desgoverna tudo ali, né? Na Assembleia, né? Então a gente pede que as pessoas acompanhem em pensamento. Nas casas espíritas, a gente pede que as pessoas acompanhem, criem o hábito de acompanhar em pensamento a oração. Elas não estarem fazendo cada uma a sua prece, estarem todos ali em uníssono, todos ali naquela mesma frequência. Para que que a gente pediu para uma pessoa fazer? É para que todos representasse o pensamento de todos. E aí vai ser mais forte quanto mais homogeneidade houver no pensamento do grupo todo. Olha que interessante. Que é o que a gente está vendo aqui no estudo, tá? É para isso que a gente pede para uma pessoa fazer em voz alta. A gente fica em silêncio, mas todo mundo vai estar repetindo mentalmente frase por frase que está sendo dita. E aí o grupo, né? O grupo fica, né? Em um só pensamento, fortalecendo aquela ideia que está sendo dita, tá? É uma coisa simples, mas às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece, tá? Mas aqui a gente vai lembrando, né, para vocês algumas coisas que a gente vai aprendendo. Então, o ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Tá? Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Né? Todo mundo quietinho ali, Clarencio fazendo comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, né? Naquele instrumento, né? De cordas, né? Enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Estavam preparando todo o ambiente, né?
gerando aquela homogeneidade de pensamentos, todo mundo naquela vibração, né? Para que as energias elas ajudassem o aparecimento ali do Ricardo, né? Não criassem dificuldades para isso. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, a neta, né, que estava com dificuldades, né, a Luciana, né, que agora pelo jeito já está melhor, né? As filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado onde eles estavam, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Né? Pelo jeito haviam outros instrumentos, né? Cada um ia ajudar de uma forma ali, né? Judite, Yolanda e Lísia se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara. Olha que bonito, né? Ao lado de Teresa e Heloísa, né? Que é mãe e filha, né? Integravam o gracioso coro familiar. Né? As cordas afinadas casaram-se. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Né? Que bonito, né? Ver a família inteira ali, né, ajudando, né? Cada qual somando com a voz, com o instrumento, né? Bonito, né? Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas, melodiosas, né? Argentina melodiosa, né? Embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Vê que tudo era feito ali, né? De coração mesmo, né? Até a composição era deles, né? Algo especial mesmo. Isso aqui é coisa que marca o espírito para sempre, né? Isso aqui é coisa que fica para sempre registrada dentro de nós, né? Aí o André Luiz diz, né? Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo, para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Né? Quer dizer, ele percebeu que é muito difícil traduzir isso em palavras, humanamente, as estrofes, mas ele tentou fazer para nós aqui, né? Vamos ver. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Nós estamos perto do Dia dos Pais, né? Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a ventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Que bonito, né? Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Ele está sonhando na terra, né? Vai desligar do corpo. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Meu Deus, maravilhoso, né? Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha,
Sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Bonito, né? Nossa, isso aqui, você vê só da gente ler já emociona, né? A gente já sente as vibrações. Você imagina isso aqui com música ainda, né? E deve ser uma música maravilhosa, a melodia, né? Porque lá as melodias são feitas com um conhecimento diferente, né? Uma sensibilidade diferente. Você imagina como é que é o negócio, né? Deve ser realmente transcendente, assim, deve ser maravilhoso, né? Às derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria, interiormente, de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Você vê, ele está criança lá no plano material. Mas ele desprendido do corpo, ele apareceu lá na forma de um homem maduro. Por isso o globo tinha lá quase, tinha 2 metros aproximadamente, né? Ele estava na forma madura do Ricardo. E essa substância leitoso acinzentada é o ectoplasma. Só que é o ectoplasma espiritual. Não tem só o ectoplasma material. Não tem só o ectoplasma que nós produzimos. Tem um ectoplasma mais sutil, produto também das forças exteriorizadas dos espíritos. Entendeu? Eles também têm um organismo, eles também têm um fluido que eles metabolizam, né? O ectoplasma, não é? Interessante que vai servir como um elemento quase que de materialização ali, né? Não sei se exatamente a gente pode dizer isso, né? Mas é quase isso, né? Então a figura simpática do homem na idade madura, né? Porque em essência é isso. É aquela pessoa madura, o pai da família ali. Só que no corpo é uma criança. Entendeu? No corpo é uma criança. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações. É como se o pai dele estivesse materializado aqui na Terra, né? Estivesse no plano espiritual e se materializasse na sala da casa da família. Imagina a emoção, né? Mas aqui é o contrário, né? Que o recém-chegado, após falar, particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas, né? Quer dizer, ele pediu para cantarem de novo a música, né? Que haviam cantado para ele, né? Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Oh, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Né? Quer dizer, tiveram a oportunidade, né, de fazer. Né? Certamente fizeram muitos cultos do Evangelho lá, né, em nosso lar, em família, e agora ele estava ali de volta, né, junto com seus familiares. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz, né? E aqui na Terra, né, a gente pode relembrar situações tão bonitas, tão felizes, de evangelhos em família, né? A gente traz recordações, né? Com os nossos pais e irmãos, né? Dos evangelhos na infância, que é tão caro, né? Tão agradável a gente, né? Suaves recordações. Mas o Ricardo trazia as lembranças, né? De quando ele estava em nosso lar e eles juntos procuravam os caminhos da vida superior, né? Porque a vida ela não se encerra em nosso lar, ela se estende infinitamente além em nosso lar, em dimensões superiores, né? A se expressarem de formas desconhecidas até para nós, né? Mas é interessante falar, né? Nesta sala temos procurado juntos
o caminho das esferas superiores. Até porque no plano espiritual você tem uma lucidez muito maior, você tem uma clareza espiritual muito maior, onde se tem objetivos, metas existenciais muito superiores, às vezes a que a gente tem aqui na Terra, né? Então, e ainda é ali, né, que eles estão se reencontrando novamente. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade. Não podia dispor de muito tempo entre nós. Quer dizer, havia um certo esforço, né? Ele não falava com espontaneidade. Não era uma coisa tão fácil se desprender do corpo, chegar ao nosso lado e se expressar dali, né? Como adulto, como pessoa formada, né? Estruturada ali, madura, né? Ele estando na condição infantil, na Terra, né? Não era com espontaneidade que ele falava, né? Era com uma certa dificuldade, né? E não podia permanecer muito tempo, né? Por quê? Porque se tratam de energias, é a relação com o corpo, é o dispêndio de energia, são as emoções, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, não pode permanecer muito tempo, nem é indicado, pessoal, que nós aqui na Terra, nós permaneçamos muito tempo, se pudéssemos, se pudermos estar numa região mais evoluída, mais luminosa, não é interessante que permaneçamos muito tempo, porque a gente pode retornar com dificuldades de aceitar a própria vida, o próprio corpo, né? Então a gente não pode ficar, via de regra, a gente não pode permanecer muito tempo em lugares muito bons, muito elevados, porque a gente se deslumbra. Isso pode trazer problemas inconvenientes para o ajustamento espírito-corpo, para o ajustamento à nova encarnação, ainda mais que ele está na fase infantil. Às vezes a criança pode entrar numa depressão, entendeu? Pode entrar num desânimo, uma apatia, sentindo saudade de alguma coisa que não é o que encontra na matéria, né? Mesmo que tenha o carinho dos pais e tudo mais. Mas a criança pode entrar numa certa melancolia, né? Aquele espírito, né? Sentindo saudade de um lugar, né? Que ele não se lembra. Entendeu? Não sei se fica claro para vocês, mas é o que a gente tem visto, tá? Não é fácil, por isso que eu falei, não é fácil se ajustar à vida material. Não é fácil, né? É delicado, tá? Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo. Já viu? A Judite foi lá e abraçou o globo, uma das filhas dele, né? Imagina se ele tivesse sem o globo ali, né? Ela foi e abraçou o globo cristalino, né? Ouvindo-a exclamar carinhosamente, né? Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração, né? Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Lauda e murmurou, né? Quer dizer, como é que a gente pode ajudar, pai? O que que a gente pode fazer pelo Senhor, pelo seu abnegado coração, né? Aí o Ricardo olhou para Dona Laura, um olhar profundo, e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês, igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Né? Que sentimentos profundos, né? Que evoca em nós, né? Né? Que experiência maravilhosa essa, né? Até para nós que estamos aqui lendo, né? Mas que sentimentos profundos, né? Quer dizer, ele está reencarnado dizendo, ó, em breve sua mãe virá ter comigo. Em breve, depois vocês virão ter também. Vocês também virão.
para que a gente reconstitua a família aqui na Terra novamente, né? O que eu posso pedir mais, né? Interessante, né? Se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre. Que é uma grande felicidade, né? Uma grande felicidade. Você poder constituir a família no plano espiritual, você viver lá em nosso lar, depois voltar aqui para a matéria, que as pessoas podendo reencarnar juntos, juntas novamente, né? É uma coisa maravilhosa, né? Certo. Todos chorávamos enternecidos, quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados. Ouvi Ricardo exclamando quase à despedida, né? Estavam todos chorando e o globo começou a ficar mais cinzento de novo, que estava terminando ali, né? Certamente as energias ali já estavam se deteriorando, né? Estava perdendo ali o potencial. E aí o Ricardo exclamou, quase a despedida, né? Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra. Né? Se fosse a gente pediria que eu tenha facilidades na terra. Né? Ele está pedindo, ó, rogue ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Por quê? Né? Porque quando a gente tem tudo muito fácil, a gente acaba se tornando ingrato, exigente, caprichoso, birrento, né? Geralmente é assim que acontece, né? Quando a gente tem tudo de mão beijada, assim, a gente não sente o valor do esforço, o valor da busca, né? Da necessidade até em certos aspectos, né? Então, muitas vezes a gente não sabe valorizar a amizade, não sabe valorizar o que nos ajudam, né? E a gente se torna ingrato. Agora, quando a gente sente a necessidade, quando a gente tem que lutar para viver, para estudar, para aprender, para trabalhar, para não tem facilidades, não tem nada de mão beijada, tudo exigindo as forças ativas do espírito, as forças ativas, né? A vontade, o desejo de vencer, né? A gente dá outro valor ao trabalho, outro valor ao dinheiro, outro valor à amizade, outro valor às conquistas que a gente tem, né? E é mais provável que a gratidão também, porque benefícios que a gente recebe, né? A gente recebe com mais humildade, porque a gente precisa da ajuda, né? Então, por isso que os espíritos maduros não pedem facilidades. E aqui a gente vê bem isso, né? Rogue ao Senhor que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito, né? Então, para ele continuar conectado e não se endurecer, se tornar um egoísta, avarento, egocêntrico, ingrato, né? Indiferente à dificuldade dos outros, porque também, quando a gente também passa certas necessidades, né? Luta, né? A gente valoriza também a luta dos outros. A gente sabe entender a luta dos outros também, né? Então, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos terminar, né? Então tá, vamos terminar, né? Vocês não responderam aí, mas eu já respondi. Vamos terminar? Vamos aproveitar, a gente já termina. A gente tá nessa vibe já que é melhor, né? Então tá, né? Que ele nunca tenha facilidades e tal, né? Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. O André Luiz ficou surpreso com o pedido dele, né?
Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal, né? Voltou ao aspecto normal. Então desapareceu, né? Após saudações finais, tá? O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento. Quando alguém me atalhou os passos, quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender numerosas felicitações dos amigos presentes, né? O André Luiz estava indo quase ali com a dona Laura, ela estava conversando com outras pessoas e ele sentiu alguém interceptar-lhe ali, né, os passos. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal, né? Porque já ia começar o processo reencarnatório já mais próximo da reencarnação, né? Então a dona Laura já ia, o Clarencio já ia levar a dona Laura já para a Terra. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Já pensou? A alegria dele, né? Convidado para acompanhar ali a comitiva ali, né? Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou. Mas lembrei instintivamente do serviço das câmaras. Você vê que ele estava tão ligado às câmaras de retificação, ao trabalho, tão integrado. Instintivamente ele lembrou, mas e as câmaras, né? Eu tenho obrigações. Tá? Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Né? Era tudo o que ele queria, né, Rejane? Né? Você tem, depois de um ano, né? Você tem muitas horas de trabalho extraordinário, de horas extras aí, né? O ministro Genésio não vai ter problema em te dar uma semana de ausência. Uma semana para visitar a família dele, né? Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. E enfim rever a esposa e os filhos amados. Né? Que ele chorava e ria, né? Acabou por hoje. Ai, ai, emocionante, né, pessoal? Que vibração, né, que a gente sente, né? Como é maravilhoso. A obra do André Luiz, toda ela é assim, né? Maravilhosa. E a gente vai aproveitando aqui, né? Pra gente viver isso junto com ele, né? Essas emoções aí, né? Ok, pessoal, finalizamos então, né? Um pouquinho depois das 21, deu certo aqui, né? Então, semana que vem, vamos ver, né? Vamos ver a visita do André Luiz à sua antiga casa, né? À sua família, tá? Vamos fazer a nossa prece então, né? Agradecendo também a Mestre Jesus, nosso querido amigo, irmão de todas as horas, e que neste momento nos abençoa com essa lição tão bonita, nos faz localizar a nossa mente nesses ambientes espirituais, em específico o nosso lar, que de algum modo estivemos também durante alguns instantes, imersos, sintonizados nessas vibrações de nosso lar, na casinha da Dona Laura, na presença do Ricardo e da sua família, naquele ambiente doméstico cheio de amor, cheio de equilíbrio, cheio de paz, e pudemos também gravar em nossa alma essas energias indelevelmente,
eternamente em nosso espírito, para que sirva também de ideal santificante para todos nós, para que sirva de estímulo ao nosso crescimento e à estruturação dos nossos laços afetivos para a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que as tuas bênçãos envolvam todos nós, para que continuemos sentindo essas energias no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida cotidiana, dando a ela cada dia significados mais profundos e positivos. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado, tá? Pela presença de todos. Obrigado pela semana de estudos que passamos juntos, né? Amanhã e depois nós não temos o nosso estudo, mas aí na segunda-feira a gente retorna, tá? Às 20 horas com o Livro dos Espíritos. Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.